O Paysandu vai enfrentar um adversário muito difícil no próximo domingo, não nesse domingo do Ciro agora, no outro apenas, contra a equipe do Operário Ferroviário do Paraná. E esse confronto ele vai ser muito complicado para a equipe bicolor e por isso um ponto a ser bastante analisado é a questão da defesa. E a defesa, quando eu digo, eu tô falando de um nome que se destacou no jogo passado e eu quero ressaltar sobre ele nesse vídeo de hoje. Trata-se de Luan Freitas, né? O Luan Freitas que vem pedindo espaço nessa equipe bicolor, vem pedindo espaço porque atua bem quando entra. E eu quero saber, será que ele vai ser titular do Paysandu depois do bom jogo que ele fez contra a equipe da Chapecoense, depois da ótima atuação que ele teve contra a Chapecoense? Fato é, ele vem ganhando mais atenção do clube bicolor quando o Márcio Fernandes é o técnico titular. Desde a sua chegada, ele já está frequentando mais vezes o banco de reservas como relacionado, mas não somente o banco de reservas, tá? É bom ressaltar isso. O técnico Márcio Fernandes vem dando algumas oportunidades para ele. Uma foi contra a equipe do Ituano em Belém e agora foi contra a equipe da Chapecoense, que ele entra, marca o gol e tranquiliza o time do Paysandu na sequência da partida. É bom lembrar que quando o Luan Freitas entrou em campo, o Paysandu estava vencendo por 1-0, mas tinha acabado de ter um jogador expulso, o Nicolas. Ele entra, marca o gol de cabeça numa jogada de escanteio. Atenção para isso, tá? O Paysandu não tava conseguindo ainda marcar tantos gols de cabeça. Talvez, quem saiba, o Luan Freitas ali como zagueiro que vai subir na hora do escanteio seja um fator essencial para melhorar esse desempenho aí, beleza? Mas antes de mais nada, é aquele momento que eu sei que é chato, cara, mas eu vou pedir para te deixar o like. Deixa o like, clica no gostei, vai, deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito a divulgar o vídeo e também nos ajuda a que o nosso trabalho de falar sobre o Paysandu, de dar opinião sobre o Paysandu seja alcançado por muitas pessoas aqui no nosso estado do Pará, mas no Brasil todo, porque a nossa torcida é gigantesca, né? Então a gente vai falar sobre o Luan Freitas. Antes da gente começar a falar sobre ele, quero dar atenção aqui, errei aqui, mas é a classificação do campeonato. O Paysandu tá na 13ª colocação, as equipes ainda não jogam, as equipes que estão ali na briga contra o rebaixamento ainda não jogam nessa sexta-feira. Amanhã as equipes jogam e a gente vai ter um vídeo aqui no canal para falar sobre isso, sobre os jogos dos adversários do Papão, beleza? Mas vamos aqui falar de Luan Freitas, falar deste zagueiro que foi sensação no jogo do Paysandu contra a equipe da Chapecoense. O primeiro ponto para destacar dele é que ele é, na equipe do Fluminense, um jogador bastante considerado como promessa. Ele que veio por empréstimo da equipe do Fluminense para o Paysandu. Ele é um jogador de 23 anos, um jogador que se destaca lá e que veio para o Paysandu para ter mais oportunidades. Infelizmente, ele acabou tendo poucas oportunidades no Paysandu sob o comando do Hélio dos Anjos. Ele acabou não sendo o zagueiro escolhido e nem sendo uma opção tão constante. Ele acabou sendo preterido nas escolhas. No entanto, o Luan Freitas ele começa ali no jogo contra o Ituano a ser mais destaque. Ele entra no jogo contra o Ituano. Ele não fez uma partida tão boa contra a equipe paulista, mas depois ele já entra nesse jogo contra a Chapecoense e tem ali uma nota de 7.3, tá? Uma nota muito boa. E o Luan é um jogador que, na minha concepção, ele merece ter mais atenção nessa equipe do Paysandu. Todas as vezes que ele entrou, ele conseguiu ali desempenhar. Quando o time não ia bem de modo geral, não tem como ele desempenhar completamente e assim, destoar totalmente. Por isso que aquelas notas ali do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 6.7, no jogo contra o Coritiba, 6.6, ali não traduzem realmente, às vezes, o potencial do jogador. Eu fico muito mais com esse 7,5 no jogo contra o Avaí, no jogo que o Paysandu foi péssimo, mas que o Luan Freitas conseguiu se destacar. O 7.3 no jogo contra a Chapecoense, que ele entrou e teve o seu papel fundamental, mas não somente isso. Nos jogos contra o Vila Nova ali pela Copa Verde, que o Paysandu também teve a oportunidade de ver Luan Freitas em campo. Ele deu uma entrevista aqui pro canal durante a saída do jogo ontem e ele falou exatamente que durante o tempo que ele for o jogador escolhido, quando ele for escolhido para jogar pelo Paysandu, ele vai dar muito empenho pelo clube, ele vai ajudar bastante o clube, porque o clube tá apostando muito nele. Isso foi muito bacana na fala do jogador, e eu vou colocar para vocês aí a fala de Luan Freitas, que foi muito legal, e ele deu essa entrevista pra gente. Cara, resultado importante e te colando com esse gol que basicamente deu uma tranquilidade no segundo tempo. Como é que tu leva essa partida de hoje? Eu levo, como eu disse, faltavam 8 finais, agora faltam 7. Todo jogo que me deixarem jogar, toda oportunidade que eu tiver, eu vou dar minha vida
por esse clube que tem me ajudado, não só a minha família também, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Então, meus amigos, eu sou muito adepto de o Luan Freitas ter mais oportunidades. O Paysandu tem tido muita dificuldade na zaga. Na defesa tem sido, talvez, o principal ponto de dificuldade do Paysandu. Eu digo isso pelo jogo contra a equipe do CRB, que o Paysandu até marcou muitos gols, o Paysandu até foi muito bem ofensivamente, mas sofreu 3 gols por falhas defensivas e por vários outros jogos que a equipe do Paysandu acabou não tendo a consistência defensiva necessária, mesmo jogando bem ofensivamente. Então, talvez o nome de Luan Freitas seja um nome interessante para fazer dupla de zaga ali, eventualmente com o Jefferson Quintana, eventualmente com o Lucas Maia. Talvez ele precise ter mais oportunidades para mostrar o seu futebol, para continuar entregando atuações positivas, como as que ele vem entregando quando ele entra em campo como titular, quando ele entra em campo como alguma opção durante a partida. O jogo contra a equipe do Operário Ferroviário pode ser um jogo exatamente para isso. O jogo contra o Operário é complicado, o Operário está ali no meio de tabela. É bom a gente ressaltar isso. O Paysandu hoje está na 13ª colocação, mas pode terminar um pouco mais próximo da zona de rebaixamento. É claro que a gente não quer que isso aconteça e não tem como o Paysandu entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, até mesmo porque o CRB pode passar, o Botafogo pode passar, a Ponte pode passar, mas a própria Chape não passa porque o confronto foi contra o Paysandu. Então não tem como o Paysandu entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Mas existe a possibilidade do Paysandu ficar ali na porta da zona, na 15ª, 16ª colocação, e o jogo contra o Operário ganhar caráter de novo tenso. O jogo é decisivo por si só, mas a caráter de tensão, isso pode acontecer a depender do resultado dos adversários ali na briga contra o rebaixamento. Como tem alguns confrontos diretos e como tem alguns confrontos difíceis, eu não acredito que o Paysandu vai terminar em 15º ou 16º. Eu acredito que o Paysandu deve terminar a rodada ou na 13ª posição mesmo, ou na 14ª colocação. Mas o jogo contra o Operário, eu falava que é uma oportunidade boa para o Luan, justamente porque é uma oportunidade do Paysandu, que deve jogar um pouco mais cauteloso, ter uma boa sequência defensiva com um zagueiro que tem mostrado potencial para ser um baita zagueiro, e também com um cara que pode ajudar ali nas jogadas de escanteio, pode ajudar ali numa outra tipo de jogada. Vou voltar a mostrar a imagem de Luan Freitas. Ele é um zagueiro alto, de 1,84 m, portanto a bola aérea consequentemente é um fator que conta muito para ele. Ele já chegou marcando gol, ele tá com a moral muito elevada, diga-se de passagem, porque apesar da gente falar do jogador em si, da técnica dele, que a gente já sabe que é bom, é importante a gente falar de moral e de como o jogador entra pro confronto. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Luan Freitas entrando em campo na partida contra o Operário Ferroviário, pela moral que ele tá depois de ter entrado e ajudado a decidir um jogo, isso potencializa o desempenho do atleta de uma forma geral muito. E eu tenho certeza que ele atuaria bem neste confronto se ele for o escolhido. Claro que também tem muitos fatores. Pode ter a volta do Jefferson Quintana e aí o técnico resolver colocar ali uma dupla de Lucas Maia e Jefferson Quintana, ou uma dupla com o Jefferson Quintana e o Wanderson. Tem muitos fatores que podem acontecer, né, para o técnico escolher, o técnico Márcio Fernandes escolher. Mas eu tenho certeza que se a opção for por este rapaz, por esse jogador que é uma joia da base do Fluminense, que está emprestado ao Paysandu, eu tenho certeza que o desempenho tende a ser muito produtivo para o jogador bicolor, muito produtivo para o Papão de um modo geral. Beleza? Então, antes de mais nada, antes da gente encerrar esse vídeo de hoje, eu quero te fazer um convite, né? Além de você deixar o like, clica aí no gostei, vai, é muito importante, clica aí no gostei. Além de você clicar no gostei, eu quero te fazer um convite para você comentar aí, porque eu quero saber a tua opinião, né? Não adianta só eu falar aqui, um canal no YouTube não faz sentido se for só eu falando, dando a minha opinião, se eu não escutar a galera que me assiste, a galera que é inscrito no canal e a galera que acompanha o trabalho que a gente tem feito até aqui. Então, deixa aí nos comentários se você acredita que o Luan Freitas de fato tem espaço para ser titular na equipe do Paysandu e se você acredita que essa titularidade pode vir no jogo contra o Operário. Deixe aí nos comentários que eu quero ler a sua participação, beleza? Eu respondo vários comentários ali, então espero também estar respondendo o seu. Se você participar aí, vai ser muito legal. Tamo junto, é nóis e até a próxima.